hoje nós vamos falar sobre um assunto com uma alta incidência no Brasil e no mundo, o câncer. Os números são altos e impactantes e no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância do suporte nutricional nessa fase. Vem com a gente depois da vinheta. Olá, eu sou Camila Delgado e esse podcast é patrocinado pela Vitafor, para nutrir você de informação, saúde e conhecimento. Vem viver bem! Olá, eu sou o Léo Chimizo e juntos vamos trazer histórias de superação e muita informação para você viver melhor. Sejam muito bem-vindos ao VitaCast, seu espaço para aprender mais sobre saúde, nutrição e descobrir como as mudanças de estilo de vida são capazes de auxiliar você nos cuidados com a sua saúde. Faça sua inscrição em nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Léo, fala um pouquinho hoje sobre a nossa convidada especial. Nossa convidada de hoje é nutricionista com doutorado em doenças tropicais pela Unesp Botucatu, idealizadora e coordenadora do curso de aprofundamento em nutrição funcional e câncer em parceria com a empresa VP. Além disso, tem o título de especialista em nutrição clínica pela Asbram e pós-graduada em nutrição clínica funcional e fitoterapia aplicada à nutrição pela Unixul. É também autora do primeiro tratado de nutrição funcional em oncologia. Seja bem-vinda, Juliana Gerré. Olá, eu que agradeço o convite, é uma honra imensa estar aqui com vocês, Léo, Camila e toda a equipe Vitafor, e falar para esse público maravilhoso, para a gente estar aqui trocando um pouquinho de conhecimento sobre essa temática tão importante na atualidade, que é a oncologia e a nutrição. Então, para mim é uma honra, um prazer e uma alegria estar aqui com vocês hoje. A honra é toda nossa, né, doutora? Por você poder aqui nesse momento compartilhar muita informação. E vamos começar por uma pergunta que eu acho muito crucial nesses momentos dos pacientes oncológicos, né? O acompanhamento nutricional adequado ao paciente oncológico faz alguma diferença, doutora? Total diferença. Né? Estamos falando em nutricionistas aqui, né? Nós todos somos. Faz uma total diferença no desfecho de uma doença tão delicada. A gente não consegue falar em prognóstico, né? Quanto tempo uma pessoa vai viver. Embora a gente tenha dados estatísticos para cada situação oncológica, mas isso é uma condição que ninguém sabe, né? Quando vamos morrer? Sabemos que todos vamos a óbito um dia, mas não sabemos quando, né? Então, o que a gente tem que fazer com a nutrição? Isso muda totalmente o desfecho, trazer qualidade de vida a esses pacientes enquanto viver. Esse enquanto viver é uma incógnita para qualquer um. Até porque a gente pode vir a deixar esse plano por qualquer outro motivo que não seja esta doença especificamente, mesmo tendo a doença oncológica. Já posso trazer casos de pacientes meus, tive pouquíssimas perdas de pacientes, né? Isso é muito bom. Em mais de 5.000 pacientes oncológicos que eu já atendi em 21 anos de carreira, se eu não estiver enganada, eu tive 7 óbitos. Nossa. Então, eu fujo totalmente da estatística que a gente vê de mortalidade em oncologia. Isso por quê? Porque a gente traz qualidade de vida com as ferramentas da nutrição. Claro, agregando todo o restante do tratamento oncológico, medicamentoso, alopático, todos os outros tratamentos com outras terapias envolvidas para além da nutrição e da medicina, mas isso muda, né? Então, o que faz a diferença? Tem uma frase, né, uma reflexão já bem antiga que diz: talvez mais importante do que acrescentarmos dias às nossas vidas, seja acrescentar vida aos nossos dias. E a nutrição faz isso. Exatamente. Então, é de altíssima importância o nosso trabalho com esses pacientes. Que estão passando por um momento extremamente delicado, não somente os pacientes, mas todos que estão em torno desses pacientes, redor, né? Porque sofrem todos em conjunto. E aí a gente eu sempre trago uma reflexão para os meus pacientes no sentido de que o autocuidado é um ato de amor consigo e com o próximo. Porque não cuidar da saúde vai respingar em quem te ama. Então, a gente tem que aprender a deixar de ser egoísta e nos cuidarmos para que a gente não gere tanto sofrimento para aqueles que nos amam. Então, é um amor próprio para que a gente possa amar aqueles que estão ao nosso redor. E aí, isso impacta de uma forma muito menor, né, negativamente, em todos esses familiares, amigos, pessoas que amam essas pessoas que estão passando por essa situação. Então, se autocuidar é um ato de amor consigo e com o próximo.
Importante, né? E assim, eu até tenho algumas dúvidas em relação a como a nutrição pode ajudar no tratamento, né, dessas pessoas que têm um câncer. Então, a gente traz uma outra reflexão, né? Porque a nutrição, ela impacta desde a prevenção até o tratamento, né? Durante o tratamento da doença e no pós-tratamento, que entra a questão dos sobreviventes do câncer. Então, ela atua em todas as etapas. Uhum. E a prevenção, infelizmente, ela ainda é pouco trabalhada, mas deveria ser a área mais trabalhada. Eu sempre gosto de trazer grandes filósofos, né, que estiveram na nossa humanidade, existência, e a gente às vezes deixa passar, né, por esquecido. Então, Einstein tinha uma frase que era maravilhosa, que dizia assim: os inteligentes resolvem os problemas, mas os sábios os previnem. E se a gente parar para pensar e eu juntar somente o aspecto atividade física, exercício físico e nutrição, em média, 70% dos cânceres poderiam ser evitáveis. Nossa, isso é um dado muito relevante. Muito significativo. Muito impactante, né? Impactante. Como um desfecho totalmente diferente do que a gente tem hoje, vivendo com mais de 18 milhões de pessoas com câncer, quase 10 milhões de óbitos ao ano, com uma perspectiva de chegarmos em 2030 com 75 milhões de pessoas convivendo com câncer. Nossa. Então, se a gente não fizer nada para mudar, né, essa perspectiva, vai ser um desfecho muito, muito ruim. Estamos falando aqui, né, eu brinquei recentemente com isso, mas estamos aqui em 3 pessoas. Em 2030, se nada for feito, 1 em cada 3 pessoas terá câncer. Então, olhamos para nós 3 e poderíamos esperar que um de nós estaríamos dentro dessa estatística. E entra naquela questão do autocuidado, né, Ká? Que ela sempre o autocuidado. Né? Então, a nutrição, ela trabalha em todos esses aspectos. Então, pensando preventivamente, é um impacto muito grande. Durante o tratamento, bom, então, ok, não consegui prevenir e acabei, né, tendo a doença oncológica. O que a nutrição pode fazer? Minimizar todos os possíveis efeitos adversos das terapias antineoplásicas envolvidas, que a gente tem aí cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, terapias-alvos, né? Então a gente tem hormonioterapia, diversas terapias antineoplásicas que, infelizmente, trazem consigo esses efeitos adversos que podem ser totalmente ou parcialmente, em alguns casos, evitáveis usando ferramentas da nutrição. Então, a gente também tem esse aspecto muito importante. E no pós, né, tratamentos, que são os sobreviventes do câncer, a nutrição trabalha modificando o estilo de vida, porque é um conjunto de fatores que faz com que a gente diminua a incidência, a recidiva ou as possíveis metástases. Então, a gente vai trabalhar nesse pós, né, nesse sobrevivente do câncer, de uma forma que a gente atue sendo uma parcela nesse estilo de vida, evitando com que ele tenha um novo câncer, ou a volta deste câncer, ou uma metástase. Então, a nutrição, ela trabalha em toda essa cadeia. Em todas as partes. Em todas as etapas da doença. Em todas as etapas, na prevenção, no tratamento e no pós-tratamento. Na cura também, né? E qual é a importância, doutora, de suplementação nesse período? A gente falou muito sobre quais são os tipos, né, de tratamento, você citou alguns, mas quais são as suplementações e em quais momentos, determinados momentos? A principal utilidade, né, da suplementação nutricional no paciente oncológico é durante o tratamento com as terapias antineoplásicas. Principalmente nesse período, a gente consegue evitar significativamente, a gente tem vários dados científicos, meta-análises, revisões sistemáticas, né, papers bem conduzidos mostrando nutrientes específicos em efeitos adversos específicos, né, naquele momento. Isso é muito importante a gente ressaltar, que cada momento ele é único e deve ser avaliado e reavaliado. Então, não é uma conduta que começa hoje e não tem data para acabar, né? Ela deve ser acompanhada. Essa é uma fase que tem que ser a terapêutica. Uhum. É uma fase em que o paciente tem que ser acompanhado por um profissional capacitado, né, específico dessa área, para que ele não sofra malefícios em relação a uma suplementação equivocada, em que obtenha mais benefícios do que risco. Então, nessa fase, durante o tratamento oncológico, em que a gente pega os efeitos adversos dessas terapias, é onde a suplementação é muito bem-vinda, recomendada, segura, né?
e comprovada cientificamente. Então a gente tem inúmeros daí, suplementos podendo ser usados aqui. Então eu tenho, por exemplo, a caquexia oncológica, que é a desnutrição, né, grave, podendo ser prevenida, neste caso, durante uma terapia antineoplásica. Eu estou dizendo prevenida porque, infelizmente, a caquexia oncológica, essa desnutrição grave, na oncologia é a única situação em que ela é irreversível. Então, se eu estou falando de uma desnutrição grave, uma caquexia, né? O termo caquexia é uma desnutrição muito grave, muito grave. Então, quando eu estou falando de caquexia, por exemplo, numa cardiopatia ou numa doença pulmonar, se o paciente chega nesse grau de desnutrição, nestas outras doenças, a gente consegue reverter. Na oncologia, cientificamente é comprovado que não há reversão. Então, aí vejo o papel preventivo de um profissional acompanhar esse paciente antes dele chegar nesse estado. E é muito fácil o paciente chegar nesse estágio, né, doutora? Porque os tratamentos, eles são muito fortes. Veja bem, Camila. As pessoas sofrem muito. Os estudos mostram que cerca de 80% dos pacientes que vão a óbito pela doença oncológica estão em algum estado de desnutrição. Então, o estado nutricional, ele tem relação com a sobrevida. É um impacto com a sobrevida. Ele está totalmente vinculado com sobrevida e com a qualidade sucesso. de vida. Exatamente, com o sucesso do tratamento. Lembrando que, pensa bem, quanto menos massa muscular uma pessoa tem, menos detoxificação ela vai fazer. E a gente tem que entender que um quimioterápico é um agente citotóxico. E eu não estou falando que ele é ruim. É a função dele e deve ser usado nesse momento. Só que quanto menos massa muscular, mais toxicidade eu vou ter da quimioterapia. E é um efeito cumulativo. Então, muitas vezes o paciente não suporta os ciclos de quimioterapia pelo excesso de toxicidade que pode ter sido ocasionado ou tendo como gatilho uma desnutrição, uma perda de massa muscular. Que ainda a gente tem uma falha na dose desse quimioterápico. Porque o quimioterápico ele é calculado pela superfície corporal, o tamanho do indivíduo, e não pela massa muscular dele ou pela massa livre de gordura. Que então não é feito um ajuste de dose conforme ele vai perdendo massa muscular, não é feito um ajuste de dose pela massa muscular, é pela superfície corporal, mas a superfície corporal dificilmente muda. O tamanho do indivíduo, dificilmente ele vai mudar. Então, o cálculo continua normalmente o mesmo do começo ao fim, só que ele está perdendo massa muscular. E aí eu vou aumentando a toxicidade desse tratamento. Então, a gente tem um impacto nutricional usando suplementos adequados e seguros significativo nesse desfecho. Isso, que legal, é de extrema importância, né? Extrema. Se cuidar. Um outro efeito adverso que é o mais comum e o mais incidente, assim, e que se permanece após, inclusive, o tratamento, é a fadiga. Fadiga é o efeito adverso mais relatado, que é o cansaço, né? Um cansaço crônico, intenso. Então, a fadiga ela é o efeito adverso mais relatado e que permanece por muito mais tempo. E a gente tem papers bem conduzidos usando aí plantas adaptógenas, são os fitoterápicos, que evitam ou que revertem essa fadiga de forma significativa. Olha que bacana, que interessante. Então, que é uma via de suplementação nutricional. Que legal. Então, tem vários aspectos que a nutrição pode atuar. E assim, Ju, a gente sabe que existem centenas, né, de milhares de tipos de cânceres. E, consequentemente, nós temos uma dieta específica para cada uma delas? Não. Quando a gente pensa no nutricionista com um olhar, talvez, assim, um pouco mais holístico do todo, mais abrangente, né? A gente vai sempre lembrar que a gente nunca trata a doença, a gente trata o indivíduo. Sim. Então, cada indivíduo é único em cada momento da vida dele. E aí a gente não vai ter uma dieta X ou uma dieta Y que trate ou que reverta ou que previne. E a gente vai daí entrar num estilo de vida. Um estilo de vida saudável em que a dieta é um destes fatores, faz com que a gente mude todo esse quadro, seja na prevenção, seja no tratamento. E aí se perguntar, a dieta do paleolítico, a dieta do Mediterrâneo, a dieta low carb, né, a dieta vegetariana, a dieta alcalina, a dieta, sei lá, o jejum intermitente, né, o que a gente tem, né, na literatura
para essas situações específicas de diversos tipos de câncer. Então a gente vai ter, vou dizer de uma forma bem geral, a gente vai ter papers falando a favor em algumas situações, outras não, mas em geral, quando a gente pega todas as dietas e vamos ver tempo de sobrevida para qualquer doença, incluindo o câncer, o que a gente tem de melhor resultado e realmente comprovação científica é restrição calórica, é comer menos. Isso a gente está falando de da prevenção. né? Quando a gente entra num tratamento da doença, é claro que a gente não vai fazer essa restrição, embora a gente tenha alguns papers que não são ainda muito robustos, falando de jejum intermitente em situações específicas, pré-químio, né? Mas a conduta mais adequada é o equilíbrio. Sim. O caminho do meio é sempre o mais salutar. Mas durante o tratamento, dietas restritivas não são bem-vindas. Não, até porque a gente vai pensar num paciente com inapetência, né, com pouco apetite, com muita náusea, com muito vômito, com muita alteração de paladar, com muita boca seca, com muita dor de estômago, possivelmente diarreia ou constipação. Então ele já vai estar com uma série de transtornos gastrointestinais, vamos pensar assim, né, que vão levá-lo a comer menos. Aí você, então pode comer de tudo? Aí eu vou brincar aqui, né? Porque eu sempre, é o que eu digo aos meus pacientes. Ah, mas eu não posso tomar refrigerante? Poder pode, a gente pode tudo. A pergunta é se a gente deve. Exatamente. Muda a responsabilidade. Aí eu assumo a responsabilidade da minha própria vida. E é aí que é o caminho da cura. Quando eu assumo a responsabilidade da minha vida e trago pra mim, este papel de que eu sou o dono da minha vida, é onde eu me curo. Essa consciência, né? É eu trabalhar, é ampliar a consciência. E aí traz esse conceito de um equilíbrio. Então, assim, claro, nós vamos dentro daquilo que o paciente tem uma preferência alimentar, junto com uma qualidade nutricional, ver o que é possível conciliar naquele momento. E nós falamos sobre dietas, a parte preventiva, muito se fala, mas paciente oncológico, você recebe muito no seu consultório, você falou mais de 5.000 já foram atendidos, né? Passaram por você durante os anos. O quão importante é a prática de boas práticas de atividade física associado com essa alimentação? Sim, os 3 grandes guidelines internacionais que nós temos sobre exercício físico em oncologia, todos eles trazem o papel do exercício físico como sendo recomendado na prevenção do câncer, durante o tratamento do câncer. Então, não é preconizado parar a atividade física, pelo contrário, todos os guidelines recomendam com nível de evidências altos, significativos, comprovados, que mudam o desfecho em aumentar a massa muscular, em aumentar tempo de sobrevida, em diminuir a toxicidade das terapias antineoplásicas, em diminuir recidivas. Então, eles são muito bem robustos, já consolidados, de que ela é atuante na prevenção, o exercício físico, desculpa, ele é atuante na prevenção, durante o tratamento e nos sobreviventes do câncer. Olha que dica importante. Então, aí quanto, né? É exercício físico moderado. O que é o moderado? São práticas de 5 vezes na semana, em média de 50 minutos por vez, alternando exercícios físicos resistidos e aeróbicos, para você trabalhar todos os aspectos. Então, essa é a preconização dos 3 grandes guidelines internacionais que a gente tem na área de exercício físico e oncologia. Nossa, é preconizado mundialmente a prática de exercício físico para esse tipo de paciente. E entra sempre naquela questão do autocuidado que você falou lá no início. Sempre o autoconhecimento, o autocuidado, o desenvolvimento do amor próprio. Quando eu me amo, eu me cuido. Perfeito. E não é um cuidar simplesmente por uma estética. Claro. É um cuidar que talvez vá um pouco além, que eu sempre brinco, para quem acredita que existe uma alma brigando esse corpo físico, é cuidar da casa, daquilo que você tem de mais importante. Sim. Que é a sua alma, que é eterna. Eu digo, a gente cuida da nossa casa física. Eu arrumo minha cama, eu quero um lençol gostoso, né? A casa cheirosa, limpa. Eu arrumo toda a parte física. Mas aquilo que abriga, o que eu tenho de mais importante e eterno, eu não vou limpar? Né? Então, cuide disso daqui, do seu físico, porque ele é o abrigo da sua alma. Muito. E o mental também, né? A gente não pode desconectar, não está desconectado, né? Platão dizia, um grande filósofo, ele dizia, tudo começa no campo das ideias. Qual era o significado disso? Aquilo que eu penso
gera o que eu sinto, que leva a uma atitude. Por isso, eu concretizo a partir de uma ideia. Sempre. Entendeu? Muito bom. Então não tem como desconectar. E Ju, assim, se tratando de câncer, a gente sabe que o apoio familiar ele é muito importante. O quão importante é esse apoio familiar? Assim, quanto ele impacta diretamente nesse tratamento, no resultado final? Ele impacta totalmente no resultado final. Porque muitas vezes o paciente oncológico, ele se culpa, né? Ele traz as perguntas consigo. Por que comigo? O que eu fiz de errado? Né? Aonde que eu errei? E aí vem um sentimento de culpa. E muitas vezes os familiares, mesmo sem querer, também vão trazendo na memória, às vezes, um sentimento de culpa naquele. Tá vendo? Você fumou uma vida inteira e agora você ganhou um câncer de pulmão. Nesse momento, o julgamento, que aliás a gente não deve julgar jamais uma pessoa. Jamais. Ninguém tem o direito de julgar nem a si próprio e nem o outro. A gente não julga pessoas. Se a gente tiver que julgar alguma coisa, a gente julga o fato, nunca o indivíduo. Olha, outra dica, né, Léo? Entendeu? E anotando isso, agora. a gente julga o fato. A gente julga o fato, não o indivíduo, porque a gente não consegue saber em que situação aquela pessoa viveu, o que levou aquela pessoa a ter aquela atitude. Porque é fácil para nós, às vezes, que nascemos num berço de ouro, né? Julgarmos uma pessoa que nasceu numa cultura mais desfavorável, com uma mãe que tem uma série de problemas, um pai com uma série de problemas, e a gente se julgar por que ele virou um traficante. Para nós é fácil, estamos aqui, ó, num berço de ouro. Mas a gente não sabe quais foram os sentimentos que o levaram aqui. Então, o julgamento. Então, o paciente oncológico, eu percebo que ele se culpa muito. E aí vem uma outra dica, que a culpa, a gente está se vitimizando. Enquanto eu viver me culpando, eu não assumi a responsabilidade. Então eu tenho que aprender a trocar a culpa por responsabilidade. E aí eu vou entender que eu não consigo voltar no passado e mudar o que eu fiz no passado. Mas eu consigo, daqui pra frente, fazer diferente. Meu livro tá em branco, eu posso escrever a história que eu quiser, daqui pra frente. E eu digo aos meus pacientes, a mesma força que vocês tiveram pra, de uma certa forma, chegar até essa doença, esta mesma força pode levar vocês à saúde. É uma escolha. A gente pode escolher diferente daqui pra frente. Que isso é o reflexo de tanto sucesso no seu consultório que a gente começou. Com certeza. Com certeza é um dos aspectos que faz com que as pessoas assumam a responsabilidade da sua vida, toma a vida nas próprias mãos. Isso é uma linha da antroposofia até, do Rudolf Steiner. Ele sempre ensinava isso, tomar a vida nas próprias mãos. Traga ela pra você. Ninguém pode fazer por você. Se eu tomar essa água, tomei. Léo e Camila se hidrataram? Não. Eu só posso tomar por mim mesma. Então, às vezes as pessoas querem transferir, quer que o outro resolva aquilo que ele... Transferir responsabilidade. Isso, não dá. E até mesmo para quem acredita em Deus, ou o nome que quiser dar, um ser superior, o universo, a natureza, o cosmos, o nome que quiser dar para algo maior que possa existir, às vezes a gente quer que ele nos cure. Mas eu não quero fazer a minha parte. E eu sempre digo, esse Deus, ele é o dono das causas impossíveis, que é onde entram os milagres. Mas tudo aquilo que é possível cabe a nós fazermos. E se nós fizermos a nossa parte, este Deus, o nome que eu quiser dar, faz a parte dele. Com certeza. E aí a cura vem. Com certeza. E é engraçado, embora a gente esteja falando de câncer, todas essas frases, elas cabem para todas as pessoas, independente se estão com câncer ou não. Né? Para mim, eu assim, absorvi muita coisa, tenho certeza que a Camila tem absorvido bastante também nessa conversa. Foram grandes filósofos que passaram pela nossa história e a gente esqueceu um pouco de tudo isso. E aí, quando a gente pensa, toda a nossa formação, antes da gente passar pela ciência e pela parte técnica, a nossa formação inicial deveria ser formação de valores morais. E aí, quando eu formo esses valores, isso é sólido. Todo o resto que vem aqui, eu consigo utilizar. Porque conhecimento que não consegue ser transformado em atitude, não é sabedoria. E é só a sabedoria que te cura. É ser sábio. É eu usar tudo que chegou até mim e eu praticar. Não adianta nada eu saber que isso ajuda nisso
mas eu não usar. Sim. E se chegou até você por algum caminho, é porque é para usar. Né? Nada chega até você ao acaso. Coincidência? Não sei. Destino? Acaso? Né? Não sei, mas talvez um start tá ali, né? Alguém falando aqui, olha, segue aqui, né? Então a gente tem que aprender a ser sábio. A gente veio ignorante a esse mundo para nos tornarmos sábios. Esse é o caminho da nossa cura. E não é a cura física única, porque a gente às vezes quer, eu quero viver, não vou viver 300 anos, não vou. Mas é uma cura que transcende a nutrição física. E esta é uma cura que ela é eterna. É a cura da sua alma. Essa você leva para sempre. Sim, com certeza. Eu acredito que esse canal, ele é justamente para a gente trazer informação e compartilhar conhecimento e com muitas curas, né? Você bem pontuou aqui, a nutrição ela faz diferença e é importante para quem talvez esteja nos assistindo nesse momento que é um momento muito delicado, acho que da descoberta, e agora deve existir um momento de muita revolta, muito questionamento na descoberta, e eu acho que quem vem através de um canal de comunicação como o VitaCast pode ouvir palavras tão engrandecedoras e tão reconfortante, que a gente se coloca no lugar do outro e, óbvio, traz muita informação e compartilha informação nesse momento delicado, né? Sim, delicado. Você estava falando da questão do apoio familiar, a gente pode até já, né, ir um pouquinho para frente, que é quando a gente entra nos cuidados paliativos. Sem dúvida. É um momento, acho que mais difícil que o diagnóstico, né, doutora? Você que vive integralmente nesses momentos. Acho que essa é uma fase, assim, né, muito delicada e talvez uma temática tão delicada quanto, né? E aí a gente pensa, o que é que a gente tem da nutrição no momento de um paciente em cuidado paliativo? Aí se a gente pega as duas grandes diretrizes da nutrição, que é a Braspen, a diretriz brasileira, e a ESPEN, que é o guideline europeu, falando sobre terapia nutricional e cuidados paliativos, todos eles trazem que o que é preconizado? Você aliviar a fome e a sede por via oral. Mas a nutrição enteral, por via de sonda, e parenteral, que é por uma via endovenosa, até mesmo um soro endovenoso, não é indicado. Olha só. E aí parece estranho. Poxa, eu vou deixar ela morrer de fome e de sede? Mas os estudos mostram que você usar essas terapias neste momento traz mais malefícios à saúde do que benefícios. Porque na temática deles, a morte é um processo natural que, embora não deva ser antecipado, também não deve ser prolongado. Com certeza. Para quem não entende, o que é cuidados paliativos, né, doutora? É como se fosse paciente em fase terminal. É que esse termo cientificamente não é mais utilizado. Mas são pacientes em fases terminais em que eles estão ali recebendo cuidados para aliviar a dor, aliviar essa fome e essa sede, mas que pela teoria não teria mais cura. Ele iria em algum momento, né, evoluir para essa morte natural, porque não teria mais dentro da medicina, dentro da ciência da saúde, algo que pudesse reverter essa situação. Então é um paciente terminal. É que isso que ele está dizendo, não tem como a gente dizer quando é isso, né? Agora, olha que interessante, o próprio guideline da ESPEN, que preconiza que uma terapia interal e parenteral, que são suportes mais avançados de nutrição, não são preconizados nesse momento. O que eles trazem, então, que poderia fazer parte das terapias nutricionais? Cuidados dos processos espirituais, mentais e existenciais. Traz no próprio guideline essa recomendação. E aí, quando a gente pega meta-análises associando intervenções espirituais, emocionais, psicológicas, nessa fase de tratamento de cuidado paliativo, todos os desfechos são positivos no sentido de melhorar a depressão, melhorar a ansiedade, diminuir a desesperança, melhorar sintomas físicos, né? E até mesmo prolongar
esse tempo de vida, essa sobrevida. A gente tem uma meta-análise com 32 mil pacientes envolvidos no estudo, mostrando que o desfecho da religião ou da espiritualidade traz benefícios à saúde. Então, se a gente parar para pensar o que é que cura, mais uma vez, é o que transcende a nutrição física neste momento. É uma nutrição que cuida da alma. E aí eu diria que a única coisa que cura chama-se amor. O que a gente começou falando. Amor, né? é a única coisa. É a força mais sutil do mundo, segundo Gandhi. Segundo Chico Xavier, a única que transforma o seu destino. E ainda, segundo Gandhi, aonde existe amor, há vida. Olha, que profundo, interessante. É uma aula pra gente, né, Léo? Pra nós nutricionistas. É um assunto muito complexo, um assunto muito importante de ser discutido e levado. Então, assim, falando da pessoa que se curou, né, de um câncer, qual a importância da suplementação após essa cura? A gente continua suplementando? Porque aí vamos pensar, quando a pessoa está no pós, né? Estou falando de uma forma generalizada, não uma pessoa que está sendo acompanhada individualmente. Porque quando a gente acompanha individualmente, a gente vai analisando os marcadores bioquímicos e imunológicos desse paciente e a gente vai fazendo ajustes para cada caso. Então, eu tenho uma deficiência de vitamina D, por exemplo, né? Eu vou corrigir essa deficiência de vitamina D. E aí, vamos só pensar assim nas meta-análises que a gente tem de vitamina D em relação à mortalidade por todas as causas, incluindo câncer. Então, a gente tem uma curva em U, é um gráfico bem interessante de uma curva em U, mostrando que os níveis de vitamina, os níveis séricos de 25-hidroxivitamina D, que é a vitamina D no sangue, os níveis séricos entre 40 e 60 é quando a gente tem a menor mortalidade por todas as causas, incluindo o câncer. Então, eu tô falando aqui em U, porque quando eu pego um nível menor que 40, a mortalidade sobe. E quando eu pego níveis maiores que 60, a mortalidade também sobe. Então, veja, é uma curva em U nas meta-análises. Os extremos não são indicados. Mais uma vez, o caminho do meio. Né? E aí, assim, Jung, Aristóteles, todos eles nos ensinavam que o caminho do meio era o mais salutar. Então, como eu falei, mais uma vez, a gente volta lá atrás, em grandes ensinadores, né, grandes mestres, e que a gente esqueceu. Então, entre 40 e 60. Então, se eu vou acompanhando um paciente, né, vendo os níveis, eu vou trabalhando a suplementação, né, para situações específicas. Vamos trazer B12, por exemplo. A gente sabe que deficiência de B12 aumenta o risco de determinados cânceres, mas o excesso também aumenta o risco de determinados cânceres. Então, a gente vai daí acompanhar esses níveis bioquímicos e a gente vai manter dentro de níveis seguros, que é uma faixa para se prevenir. Agora, de uma forma geral, vamos ver todo mundo. Eu não estou acompanhando individualmente os casos. O que a literatura traz? Uso de suplementos para... Porque quando eu me curei, qual é a ideia? Eu preveni um novo câncer. Sem dúvida. Perfeito. Então, na prevenção, os dados mostrando suplementação não são indicados para prevenir um câncer. Aí a gente vai voltar na alimentação. Aí a gente vai ver os estudos mostrando que a alimentação previne. Por exemplo, a somatória de 800 gramas por dia de frutas e vegetais, somando o consumo de frutas e vegetais por dia, previne em 70% cânceres. 100 gramas de uma fruta cítrica, que é quase uma laranja e meia, mais ou menos, por dia, você previne em 30% câncer de estômago. Tá? Então, aí a gente traz a alimentação como muito mais efetiva numa prevenção do que a própria suplementação. Eu falei, a suplementação ela é muito bem-vinda no meio aqui, ó, no período do tratamento oncológico, porque ela ajuda a minimizar inúmeros efeitos adversos das terapias. Agora, quando a gente tá falando aqui, ó, o antes de ter, ou depois que eu tive, que eu vou cair na prevenção de novo, a alimentação é o melhor tratamento. Alimentação adequada, sem faltar nenhum nutriente, mas hoje em dia com essa rotina maluca é difícil de chegar, né, doutora? Isso, é difícil, mas mais uma vez a gente vai cair numa escolha. Eu escolho. E eu digo aos meus pacientes, eu digo aos meus pacientes, se vocês não encontrarem tempo, disposição e dinheiro para investir na sua saúde, você vai em algum momento ter que encontrar
tempo, disposição e dinheiro para investir na sua doença. Olha, isso mesmo. E é o caminho que a gente não quer. Isso, aí você escolhe. A escolha é sua. E não estamos julgando se ele escolher um caminho que a gente julgue não ser o melhor. Porque nós, enquanto terapeuta, seja profissional da saúde ou não, porque todo mundo é um cuidador. Nós, enquanto cuidadores, a gente só pode mostrar um caminho. Segui-lo ou não é uma decisão. E a gente respeita. Porque cada um tem o seu tempo da mudança. Né? E sua história. A sua história. Eu demorei, às vezes, anos para mudar uma coisa na minha vida. Outras, que eu já estava mais consciente, eu mudei de um dia para o outro, em um minuto para o outro. Mas é o tempo de cada um. E a gente só está aqui para isso, com base na ciência, né? Com base no nosso conhecimento, naquilo que a gente tem de melhor, oferecer esse caminho mais tranquilo. Sem dúvida. Mas a gente deixa no tempo do outro. Até porque, segundo alguns grandes mestres, o destino ele é meio que inexorável. O que vai acontecer aqui, o final dele, é como se tivesse escrito nas estrelas. Mas o caminho até o destino é o nosso livre-arbítrio. Ele pode ser mais suave ou um pouco mais difícil. Mais árduo, é uma escolha. Então, embora aqui é inexorável, daqui até aqui é uma coleção de escolhas. Com certeza. E assim, afirmar que genética não é destino, ela nos faz refletir muito sobre superação, né? Assim como nós conversamos bastante hoje. Quando a gente pensa na oncologia, esse é um dado muito importante, né? Os cânceres, 5 a 10% são de origem genética. Todos os demais, 90% a 95%, são de origem ambiental. E aí vamos juntar todos os cânceres, não vou especificar por áreas, né? Tipo câncer de pulmão, câncer de estômago, juntando todos os cânceres no mesmo estudo, qual é o principal gatilho para os cânceres? A alimentação. 35% dos cânceres têm gatilho à alimentação, seguido do tabagismo de 33%. Estamos falando de cânceres em geral, porque se eu dividir por áreas, por exemplo, câncer de pulmão, 90% dos cânceres de pulmão são causados por cigarro, por tabagismo. Tá? Mas quando eu pego todos os cânceres e ponho no mesmo estudo, a dieta é o mais impactante. Ou seja, se você não começou a cuidar da sua alimentação, eu acho que esse é o gatilho super importante. Né? Agora é o momento, né? Agora é o momento. A consciência é isso. Transformem conhecimento em sabedoria, gente. Pegue o conhecimento e apliquem. Isso é ser sábio. Exato, exato. E esse é o nosso papel do VitaCast, para transformar vocês, trazer informação, conteúdo, para que vocês possam ser sábios. E estamos chegando ao fim, doutora. Que pena, passa né? tão rápido que Pois a gente é. não tem nem o tempo a passar, Demais, né, nossa. Eu ficaria aqui horas, mas E eu horas não escutando temos, né? você, refletindo aqui sobre a vida. Acho que foram ensinamentos maravilhosos, reflexões maravilhosas. Não somente sobre câncer, Não somente mas sobre sobre câncer. Responsabilidade. responsabilidade pessoal, com o próximo, autoconhecimento. autoconhecimento. É A gente conseguiu abordar autoconhecimento. muita coisa hoje. Eu que agradeço, né? Imagina, doutora, mas antes da gente finalizar, vamos fazer um bate-bola, que é o nosso quadro bacana aqui. Então eu pergunto e a doutora responde, tá bom? Vamos lá. Uma meta futura, doutora. É ser melhor a cada dia. Muito bem. Uma contribuição para deixar para o mundo, além do tratado. Além do tratado, né, que nós deixamos, trazer o autoconhecimento. Assim como eu tive mestres que me ensinaram no caminho do autoconhecimento, nós somos curadores feridos. Curamos as nossas feridas e depois ajudamos outras pessoas a curarem as suas feridas com aquele conhecimento e a sabedoria que nos chegou. Então, talvez a minha meta é deixar para que as pessoas busquem o autoconhecimento. Muito bom. Uma superação, doutora. Entender que os desafios fazem parte dos nossos propósitos. Vivi muitas doenças oncológicas na família. Aquela doutora Juliana de 18 anos, com 18 anos, diria o que para a Juliana de hoje? Continue melhorando. Um momento de alegria, doutora. Agraciada pela minha única filha de 11 meses, a Estela, aos meus 41 anos. Hoje estou com 42. Linda! Nós somos pais de pais e mães, né? Eu sou mãe, o Léo pai de pequenininhos também. A minha tem 1,10 e a do Léo Tem 2. Ai, que delícia. 2. 2 anos. Uma benção na nossa vida, E né? agora
A segunda tá vindo aí também. Ai, que delícia, parabéns! Felicidade para a doutora é? Consciência em paz. Amor, isso mesmo. Bom, então a gente finaliza aqui, né, Léo? Com Esse certeza, momento emocionante aqui. Acho que foi muito esclarecedor, a gente aprendeu muito com a doutora hoje, né? Acho que o pessoal de casa teve tanta dica valiosa hoje, não somente de como entender, né, que o câncer ele não é um destino, né, como muitas pessoas pensam, mas que como o autocuidado ele está vinculado com o resultado final, né, e com a prevenção também. Sim. Bom, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de poder ser útil, né? Eu acho que a mais bela obra humana é ser útil ao próximo. Com certeza. Né? Isso não é uma frase minha, é de Sófocles, um outro grande filósofo, né? E eu queria agradecer pela oportunidade de ser útil. Se eu pudesse encerrar com uma frase que para mim é apaixonante, de Carl Gustav Jung, em que ele dizia assim: conheça todas as teorias, dominem todas as técnicas, mas ao cuidar de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Cuide com amor. Muito bem, muito É bem. isso. Doutora, Obrigada. a Vitafor, Minha gratidão, né, que imensa. A Vitafor, que é a nossa patrocinadora, ela enviou alguns mimos pra você. Então, E compartilhar toda a informação que Muita arrepiou, informação, né? Que deixou a gente emocionado. a gente Olha, fica eu muito fico feliz lisonjeada. de dar esse- Muitíssimo obrigada. Eu vou abrir meu presente porque eu sou curiosa. Por favor, e a gente também. O pessoal de casa também é curioso. Ela... Então vamos lá, olha que coisa mais linda. E a cor vermelha, que simboliza amor. Muito obrigada. E aqui a gente tem uns suplementinhos. Olha, o ômega 4. Eu vou deixar uma adendo aqui, ó. Na oncologia, é um dos nutrientes preconizados para evitar a desnutrição. Aquela caquexia que nós começamos Que nós falando. comentamos. Olha que maravilha. E aqui a gente tem um pool de probióticos que minimiza a diarreia, constipação no paciente também oncológico, mucosite oral em tratamento em terapia oncológica. Então olha aqui, olha, eu ganhei mimos que a gente fala do nosso tema. Obrigada de Muito coração. bom, doutora, muito bom. Foi uma honra novamente tê-la aqui. Nosso VitaCast encerra por aqui. Toda terça-feira nós temos novos episódios. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem que a gente fale mais sobre algum conteúdo, deixe nos comentários. Inscreva-se no nosso canal e curta também todo o conteúdo que estamos produzindo. Siga lá o nosso patrocinador oficial, que é a Vitafor Nutrientes, no Instagram. E, doutora, gostaria de deixar suas redes para o pessoal poder te acompanhar também? Sim, na verdade, como todo mundo me conhece, é como Ju Gerraix, que é como meu sobrenome. Então, Jugerraix. Todas as minhas redes sociais estão nesse nome. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Doutora, obrigada e até o próximo VitaCast.